Olá, meu nome é Soraya, eu sou terapeuta naturopata. E primeiramente eu inicio essa conversa sobre o equilíbrio dos chakras. Primeiramente, os chakras, eles não são harmonizados por nada externo. Na verdade, nós mesmos que somos responsáveis, né, pelo equilíbrio energético do nosso corpo. Então, muito se fala, né, em equilíbrio dos chakras, dos centros de força, como harmonizar isso, né? E muito se tem falado, né, sobre pessoas que se dizem que vão equilibrar os nossos chakras. Mas, na verdade, isso não existe, né? Se tiver algum terapeuta ou algum profissional que disser a você que vai equilibrar os seus centros de forças, os seus chakras, você saia correndo. Porque, na verdade, é, são energias que circulam no nosso corpo, né? Os chakras, eles são um vórtice de energia. Nós somos responsáveis por esse centro de força. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa energia, o que emanamos. Então, ninguém tem o poder sobre nós, sobre a nossa energia, porque nós criamos a nossa energia. Nós, nós que colocamos desarmonia nesses centros de forças. Então, nós somos responsáveis por colocar harmonia, né, e deixar fluir melhor essa energia no nosso corpo. Nossos desequilíbrios, né? Como eu expliquei, se a gente tem emoções desequilibradas, um estilo de vida sedentário, a gente não faz nada, então uma má alimentação, estresse, preocupação excessiva, tudo isso vai acarretar no nosso corpo, não vai fluir energia, né? É isso. Então, se a energia não circula livremente, né, pelos canais sutis do nosso corpo, isso vai acarretar vários desequilíbrios, como doenças crônicas e agudas, né? E a medicina chinesa, ela é um sistema de saúde, né, milenar, né? E ela vê o corpo humano como uma entidade complexa, né, interconectada, onde o equilíbrio energético, que é o Qi, é fundamental para a saúde. E essa medicina, ela utiliza diversas técnicas, né, para restaurar esse equilíbrio. A acupuntura, a fitoterapia, a dietoterapia, atividade física, yoga, tai chi, qigong, a ventosa, moxa, né, tem os florais de Bach. Então, todas as terapias integrativas hoje em dia são ferramentas que vai nos auxiliar a ter uma vida melhor, com mais saúde, com mais bem-estar, né? Então eu digo, mas se a gente não tiver uma conduta interna, né? Não adianta a gente fazer várias sessões de acupuntura, a massoterapia, né? A massagem também ajuda, o reiki, a cromoterapia. Então tem milhares de terapias, né, que vão nos ajudar a ter uma vida mais tranquila, com menos estresse, né? Mas isso serão ferramentas, né, que vão nos ajudar. Mas se a gente não tiver essa conduta interna de dizer, ah, o que está me adoecendo é a minha irritação, é a minha raiva, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que olhar para dentro, tem que melhorar, né? Se eu não estou dando conta da minha irritação, vou fazer uma terapia, vou procurar saber de onde vem, a origem, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, a acupuntura, ela vai nos dar um acolhimento, né? Porque ela vai estar trabalhando direto na energia. Então, ela vai dar um respaldo, né, diante do nosso problema crônico ou alguma doença aguda que a gente tem. A acupuntura, ela vai nos auxiliar, né? Mas não adianta nada eu ir fazer um tratamento na acupuntura. O meu fígado não tá bom, tô intoxicada. E aí eu vou lá, passo pela sessão de acupuntura e depois eu saio da sessão e vou comer um monte de gordura, de fritura, né? Eu tô ajudando o meu corpo? Não. Aí eu volto no acupunturista e falo, eu não melhorei nada. Mas você comeu comida saudável? Você tomou bastante água? Comeu bastante fruta, legumes, verduras para desintoxicar? Não. Eu continuei comendo a mesma coisa, né? Intoxicando o meu fígado. Então, é isso, né? O que é a terapia. Ela é
um complemento para te ajudar no que você precisa, né, para chegar na harmonia do teu corpo. Então, focando, né, diretamente na acupuntura, a acupuntura, perguntado se ela equilibra os chakras, né? Como eu falei, né, dei toda a explicação, é isso, né? A acupuntura ela vai ser um complemento para a harmonização, mas ela não é o remédio de 100%, né? Tem toda uma prática, uma conduta de nós mesmos. E aí também perguntaram se ela pode ajudar nas melhoria, né, dentro do relacionamento. Depende do ponto de vista, né? Se eu tô muito ciumenta, se eu tô muito nervosa e isso está impactando o meu relacionamento, sim, na verdade eu digo sim porque você passa por uma sessão de acupuntura, você sai mais tranquilo, né? Dependendo se você vai tratar um estresse, uma ansiedade ou um ciúme que está demais, né, no relacionamento, trabalhando o Shen, que é a mente, a pessoa se sente melhor, a pessoa vai ficando mais calma, mais tranquila e vai sabendo vai conseguindo ter mais lucidez, né, para enxergar algumas coisas. Então, ela também pode ajudar. E perguntou também sobre a reprodução, né, para as pessoas que querem ter um controle emocional. Então, tudo isso ajuda, né? E até na reprodução, né? Na menopausa, no caso de TPM. Então, hoje a acupuntura, ela trata todas as doenças, né? Até câncer terminal. Então, a gente trata pessoas que o médico fala, ó, vai fazer uma técnica integrativa, né? Porque já está no final. Então, a acupuntura traz todo esse acolhimento. A acupuntura, eu já presenciei, né? Várias pessoas que estão fazendo quimioterapia e a diminuição de dor, né? A diminuição do estresse que a pessoa passa. Então, eu realmente sou apaixonada, né, pela acupuntura. E então, resumindo, né, para ser mais breve, a gente vai olhar assim, vamos começar lá pela fertilidade, né? Então, o meridiano, eu trabalharia o Doin, né? Que é uma prática automassagem, que é uma prática de Doin, que é chamado caminho de casa, né? Então, quando a gente faz essa automassagem, a gente está cuidando do nosso templo, né? Do nosso corpo. Então, eu não, por exemplo, eu quero conhecer alguns pontos de acupuntura para melhorar a minha fertilidade, ou melhorar a minha parte hormonal, ou eu quero não ter tanto sintomas, né, que a TPM me traz. Então, tem alguns pontos específicos de acupuntura que eu vou poder trabalhar no Doin, que é a automassagem. Então, eu mesma vou lá no ponto e vou ficar circulando, massageando aquele ponto, e é como se fosse uma autoaplicação, né? Porque a gente não precisa de uma agulha, né, de acupuntura para fazer uma acupuntura, né? Eu posso fazer uma massagem naquele ponto e eu vou estar estimulando ali também como na acupuntura. Então, vocês mesmos conseguem trabalhar o ponto da acupuntura e ter todos os benefícios, né, trabalhando aquele ponto, ter todos os benefícios que vocês teriam na aplicação da agulha. Então, eu começaria dizendo que a gente teria que iniciar, né, no meridiano dos rins, né? Porque o canal de energia do rim, ele é responsável para fornecer energia no nosso corpo. E a acupuntura, ela vai ajudar a aumentar a vitalidade e a força, né? E o rim, ele é o principal, que ajuda na fertilidade, né? Então, eu indicaria o ponto R3, que desempenha um papel muito importante, né, na fertilização e também ajuda no equilíbrio hormonal e melhora a saúde reprodutiva. E também a gente precisa também trabalhar o meridiano do fígado, né? Então, esse centro de força do fígado, ele está relacionado à nossa energia e nosso fluxo sanguíneo, né? E a acupuntura pode ajudar a regular o ciclo menstrual, reduzindo a TPM, o estresse, né? Então, eu colocaria para vocês massagearem o ponto F2 e o F3. E tem um ponto também muito importante, tem um ponto no abdômen, que na acupuntura a gente faz a pontura para melhorar o fluxo sanguíneo, né? Para os órgãos reprodutores.
E esse ponto, ele relaxa o útero. E então ele melhora a receptividade para receber um embrião, né? Espermatozoide e engravidar, que é o VC4. E esse ponto também eu indicaria, né, para quem quer engravidar, fazer massagens, né? Então, o Duin, vocês podem fazer a automassagem uma vez por semana, né? E aí ter disso a prática diária, como escovar o dente, né? Então, antes de dormir, eu vou lá, vou massagear, fazer a minha massagem, meu autocuidado, né? Isso é amor próprio, né? Então, vou massagear esse ponto, depois eu vou dormir. E a gente acaba tendo um sono mais tranquilo, né? A gente consegue, principalmente trabalhando o meridiano do fígado, né? E ele ajuda muito, principalmente o F3, ele ajuda muito no caso quando a gente tem a mente muito acelerada, ele ajuda a gente a ter um sono mais tranquilo, né? Porque quando a gente tem um mental muito acelerado, os nossos sonos são muito perturbados, né? São sonos muito desconexos. Então, ajuda muito, assim, a gente desacelerar e preparar o nosso corpo para dormir. E então eu finalizo com um ponto, não menos importante, né? É um ponto que eu amo bastante, que é o PP6. Muitos naturopatas e acupunturistas, a gente diz que esse ponto é o ponto feminino, né? Então não tem como deixar ele de fora. E eu digo que o PP6 é o ponto das mulheres, é o ponto feminino. Então por quê, né? É porque assim, ele nutre o sangue, né? Ele produz o sangue. O baço pâncreas, dentro da medicina chinesa, ele produz o sangue. Então, as mulheres, né, naturalmente, elas estão sujeitas a ter uma deficiência de baço pâncreas, né? Por quê? Porque a mulher, ela menstrua todos os meses, né? Ela perde sangue. Então, quando tem um corpo que tem essa perda de sangue, é responsabilidade do baço repor, né, esse sangue. E nesse caso, o BP6 ele é capaz de fazer com que o baço trabalhe no sentido de produzir e nutrir esse sangue. E outro ponto importante é que ele resolve a umidade, né? Então, ele remove a umidade do corpo. Então, quando a gente está resfriando, né? Está numa situação com a imunidade baixa, né? Então, esse ponto, ele ajuda a tirar essa umidade, essa friagem que a gente recebe, né? Perversa. Principalmente no outono, inverno, a gente sempre tem aquela gripe, né? Que vem. Então, ele é maravilhoso, né? Para proteger o nosso corpo contra essa invasão fria do inverno e do outono. E também, sabe-se que as mulheres, né, elas estão mais sujeitas a problemas de retenção de líquido, né, que os homens. E isso ocorre devido aos hormônios femininos, né? E quando eles estão em desarmonia, a gente tem essa dificuldade, né, de eliminar esses líquidos. Então, esse ponto também ajuda, né, a essa umidade, né, que a gente tem de reter esse líquido, né, ficar inchada, às vezes sente o estômago inchado, o braço, o rosto, né, então o BP6 é usado nos casos, né, de retenção de líquidos, eu uso muito nos meus atendimentos, então tira, né, remove essa umidade que está ali. E também o BP6, ele tonifica o rim. Então, o rim e o baço, dentro da medicina chinesa, eles estão trabalhando juntos, né? Então, o baço, para que o baço possa produzir esse sangue, o rim precisa produzir a medula, né? Que seria a matéria-prima do sangue, né? Então, eu digo que o BP6 é um coringa, né? Ele nutre o sangue, então não tem como deixar ele de fora. E o BP6 também regula o útero e a menstruação. E só que o BP6, ele tem que ser usado antes da gestação, porque ele é considerado um ponto abortivo. Então, a gestante jamais. A gente pode mexer nesse ponto, né? Então, se a gente está na suspeita, né, de uma gestação, então é sempre melhor não mexer nesse ponto.